A gente subia aquele monte até que um dia nós estávamos apresentando a carta. De repente surgiu um rapaz do nada. No momento em que minha mãe, quando ela levantava todas as mãos, acompanhava a gente de joelho, o rapaz pegou a carta na nossa mão e disse: assim diz o Senhor, aleluia. Estou eu hoje entregando a chave desta casa que tanto você... Missionária Senir da Hora e o testemunho da casa própria. Irmãos, assistam comigo até o final, porque o final desse testemunho vai te surpreender. Ele é muito humilde. E a vida inteira a gente sempre morou de favor na casa das pessoas. Olha só isso aqui, irmão. Mas o sonho da minha mãe era ter uma casa própria. Testemunho muito forte. E sabe, minha mãe, um dia ouvindo um testemunho pela rádio, Rádio Melodia, minha mãe decidiu escrever uma carta para Deus. Sabe esses crentes chamados para viver o sobrenatural, que não faz o que é natural? Umas coisas meio de doido. E minha mãe escreveu uma carta pedindo a Deus uma casa. E sabe como é que minha mãe fez? Ela detalhou a casa. Eu quero uma casa com 2 quartos, com sala, cozinha, banheiro. Eu quero um quintal, uma varanda na frente. Quero ela toda murada. Minha mãe descreveu. E quero de laje. Não quero telha não, porque a gente morava nas casas de favor, que era telha, e quando chovia vazava tudo. Então, minha mãe era ousada, eu quero laje, sabe? Toda de piso, e foi detalhista na carta, pastor. Ela fez, lacrou, e sabe o que minha mãe fez? Minha mãe virou pra gente, pro meu pai, tinha o meu irmão, e disse: a partir de hoje nós vamos começar uma campanha. Quem conhece São Gonçalo aqui, um monte chamado Monte das Amendoeiras? Gente, nós fizemos uma campanha lá. E você pensa que era campanha de 7 dias, 14 dias? Não, sabe qual era a ideia da minha mãe? Nós vamos fazer uma campanha até Deus nos responder. Como assim, mãe? Sol e chuva, nós vamos subir esse monte. E lá a gente tinha um acordo em casa. Sabe qual era o acordo? Nós vamos subir ao monte com a carta lacrada. Nós vamos orar, apresentar a Deus lá no monte, mas ninguém vai mencionar o conteúdo da carta. Nós éramos proibidos de dizer: Senhor, eu te apresento essa carta. O Senhor sabe o que a gente está pedindo. O Senhor sabe daquilo que a gente precisa. Se for do teu agrado, Senhor, nos atenda nesse clamor. E a gente não mencionava o conteúdo da carta. E fizemos assim, gente, que eu perdi a conta. Não sei se foram 2 meses, mas eu sei que debaixo de sol, chuva, a gente subia aquele monte até que um dia nós estávamos apresentando a carta. De repente surgiu um rapaz do nada. No momento em que minha mãe, quando ela levantava todas as mãos, acompanhava a gente de joelho, o rapaz pegou a carta na nossa mão e disse: assim diz o Senhor, aleluia. Estou eu hoje entregando a chave desta casa que tanto você... Oh, glória! Olha só como que Deus faz, irmão. Tu vais entrar nesta casa e vais glorificar o meu nome. Gente, nós choramos, oh meu Deus do céu, falamos em línguas estranhas, que foi até difícil da gente descer do monte. Aí a gente desceu. Minha mãe, e glória a Deus pela vida da minha mãe, a minha mãe simplesmente tomou posse. Porque quando Deus usou, disse: hoje eu estou entregando a chave desta casa. Sabe o que minha mãe fez? No primeiro culto, à noite, naquela semana, minha mãe pediu oportunidade no culto para dar o seu testemunho. Minha mãe pegou o microfone e começou a contar o testemunho dela, dizendo que Deus tinha dado a casa. Mas ela contou. Gente, eu estou tão confiante que eu recebi a minha carta, que eu estou dando até um testemunho. Eu não sei nem onde está essa casa, mas eu sei que Deus me atendeu no pedido da carta que eu fiz, porque Deus usou o profeta e eu tomei posse. Aí quando ela começou a falar, a igreja riu, alguns aplaudiram. Mas o que minha mãe não sabia, que ao testemunhar, acabou o culto, uma irmã, que era esposa de um dos pastores, pegou minha mãe no final e disse: irmã, enquanto a irmã estava contando o seu testemunho, eu me arrepiei e o Espírito Santo me fez lembrar de uma casa. Uma casa que tem lá em Itaboraí, no bairro chamado Caluge. Essa casa pertence a uns pastores que está vazia e eles encontram dificuldades para vender ou para alugar. Você não quer dar uma olhada lá não, minha mãe? Para ontem. Gente, nós chegamos lá e aí é que tá. Quando a gente chegou, irmãos, a casa, pastor, é do jeitinho que minha mãe pediu, pastor.
Quando nós entramos, a casa murada de laje, 2 quartos, sala, cozinha, oh meu Deus. Quando a gente entrou, minha mãe já disse: é essa! É essa! Aleluia! Aleluia! Deus é perfeito. Aí segura. Aí a pastora que levou a gente lá, a pessoa que abriu a chave, achando que a gente ia alugar ou comprar. Aí minha mãe: é essa. E a pessoa que estava mostrando não estava entendendo nada. Aí a pastora que levou a gente disse assim: agora a tarefa difícil é conversar com os proprietários. Aí minha mãe: vamos lá. E fomos parar lá em São Gonçalo, na casa dos pastores. Gente, chegamos lá, era aniversário da pastora. E pensa nos intrusos, que a gente, além de participar do culto, no final do culto fizeram uma surpresa para a pastora e está lá a gente participando do aniversário dela. E aí quando terminou o aniversário, que ela sabia que a gente estava lá porque a gente estava interessado na casa, só que ela não sabia da história. E quando terminou tudo, que ela foi dar atenção pra gente, a pastora virou para minha mãe, para o meu pai, e estava eu e meu irmão assim do lado. E ela disse assim: ah, vocês foram lá na casa e gostaram? E minha mãe disse: gostamos. Mas gostaram mesmo? Vocês querem comprar? E minha mãe: não, eu não tenho dinheiro para comprar a sua casa. Aí ela disse assim: você vai alugar? Aí minha mãe: também não tenho dinheiro nem para alugar a sua casa. Aí minha mãe começou a contar: é porque a sua casa é a casa que eu pedi a Deus. E ela começou, gente, na medida que minha mãe contava, a pastora fez um silêncio, que eu vou confessar, eu falei assim: Jesus, nós vamos ser linchados aqui. No mínimo ela vai dizer o quê? Cara de pau dessa família. Gente, mas quando minha mãe estava no final para completar, que quando ela teve lá, que o Espírito Santo testificou que era, ela mandou minha mãe parar tudo. Para tudo, para tudo. Aí nós paramos, ela: chama todo mundo aqui agora, toda a família, o pastor, todos os filhos. Gente, quando ela chamou a família, agora eu quero que você repita tudo o que você me contou a respeito da carta. Minha mãe começou a repetir. E foi repetindo, falando para o esposo, para os filhos. Na medida em que minha mãe falava, aí eu fui me arrepiando, porque eu comecei a olhar a pastora, eles se olhavam. A pastora já falando em línguas estranhas. E ela disse: o que eu contei para vocês? Que Deus me deu um sonho esses dias. Escuta isso. Deus me deu um sonho esses dias, que vinha uma família aqui, com uma mulher negra, um homem branco, um casal de filhos, e eu gritava assim: traz a chave da casa, e virava para minha filha Rejane e gritava: e traz a bomba do poço. Ah, gente. Aí ela disse: mas eu não entendi. Mas diante do que a irmã está falando, e obedecendo a ordem do meu pai, pega a chave da cara. Aleluia. É assim que ele faz, irmãos. Senhor profetiza. Vocês estão convidados, quando passarem por Itaboraí, visitar a casa da minha mãe, que ela mora até o dia de hoje. No Calude, no município de Itaboraí, na casa que papai